Você já teve a sensação de estar apenas existindo, sem realmente vivenciar o momento? Como se a vida, essa experiência tão profunda e silenciosa, estivesse acontecendo sem sua participação consciente. A realidade incontestável é que muitos de nós transitamos pelo mundo como autômatas, aparentemente despertos, mas interiormente adormecidos. E se eu compartilhasse com você uma filosofia capaz de provocar seu verdadeiro despertar? O estoicismo vai muito além de simples citações motivacionais ou uma postura fria diante da vida. Em sua essência, representa uma transformação silenciosa, um método para recordar diariamente que você é o protagonista da sua própria narrativa, que existe um universo interior aguardando para ser guiado com inteligência, presença e propósito. Neste conteúdo você explorará 15 fundamentos estoicos que não apenas transmitem conhecimento, mas provocam transformação profunda. São princípios capazes de revolucionar seu modo de pensar, sentir e interagir com o mundo, convertendo sua mente de um campo de conflitos internos para um santuário de paz. Antes de iniciarmos, gostaria de sugerir: dirija-se à seção de comentários e registre a frase "Hoje eu escolho despertar", não como demonstração pública, nem para comprovar algo a alguém, mas como um ritual íntimo de comprometimento com o que há de mais valioso, sua consciência plena. Afinal, uma existência consciente, mesmo em meio às turbulências, é sempre uma vida com direcionamento. Vamos iniciar. Princípio 1. A realidade que você percebe é a realidade que você constrói. Ao despertar, os raios solares penetram pelas brechas da cortina, seu dispositivo móvel vibra com inúmeras notificações e instantaneamente sua mente se vê submergida em inquietações, rivalidades e angústias. O dia apenas começa e já parece excessivamente complexo para seu estado interior. O que talvez você não compreenda é que o mundo externo ainda não exerceu qualquer ação. O que lhe perturba não é a realidade objetiva, mas a forma como você a interpreta. Marco Aurélio nos deixou um ensinamento que poucos têm a coragem de aplicar. A qualidade da sua existência está diretamente relacionada à qualidade dos seus pensamentos. Você já experimentou 2 dias praticamente idênticos, em eventos mais completamente distintos em percepção? Em um deles, tudo parecia fluir harmoniosamente. No outro, tudo aparentava estar em desarmonia, mesmo sendo essencialmente igual. Isso não é casualidade. É sua mente que ora ilumina, ora obscurece a realidade. O estoicismo nos convida a assumir o controle das nossas interpretações. Não se trata de repetir afirmações positivas vazias ou abraçar um otimismo artificial, mas de desenvolver uma vigilância interna, reconhecendo honestamente o que estamos cultivando em nosso interior. Cada pensamento é uma semente que, inevitavelmente, se transformará na paisagem da nossa realidade. Um seguidor do estoicismo não busca suprimir emoções, mas compreender suas origens, identificar quando está observando o mundo através das lentes do temor, da insuficiência, da indignação, e ter a bravura de reorientar seu foco. Por isso, essa filosofia não representa um ideal inatingível, mas um treinamento constante, um exercício de clareza mental em meio à confusão. Imagine 2 pessoas confrontando o mesmo desafio. Uma paralisa-se, sentindo-se vítima das circunstâncias. A outra age, enxergando uma possibilidade de crescimento. O que as diferencia não é o cenário externo, mas a perspectiva interna que cada uma cultiva. Se você deseja transformar o mundo em que habita, comece purificando esse espelho interior. Pensar melhor não significa idealizar a realidade, mas assumir responsabilidade pelos seus pensamentos, examinar seus próprios julgamentos, questionar suas convicções, diminuir a importância do que é supérfluo e selecionar conscientemente o que merece ocupar espaço em sua mente. Você não precisa controlar o ambiente externo, precisa dominar a si mesmo diante dele. Esse é o verdadeiro poder, pois quando você modifica a estrutura do seu pensamento, altera também suas reações, emoções, comportamentos
e, consequentemente, seu destino. Então, da próxima vez que tudo parecer sombrio, questione-se: o que dentro de mim está projetando essa tonalidade sobre o mundo? A tempestade pode estar realmente lá fora, mas é sua mente que decide se ela penetrará em seu interior. O estoicismo oferece a chave para essa porta. Transforme seu olhar e transformará tudo. Princípio 2. O controle das emoções é o controle de si mesmo. Você já percebeu quantas vezes foi conduzido por suas emoções? Como se estivesse imerso em uma corrente que determinou, por conta própria, o rumo da sua existência. Um simples olhar de desaprovação, uma crítica implícita, um erro inesperado. Basta uma pequena faísca para que tudo dentro de você se incendeie. Sua mente se acelera, seu peito se comprime, as palavras escapam antes mesmo que você tome consciência. Quando percebe, já agiu, já falou, já explodiu, já fez o que não pretendia e, pior ainda, já se arrependeu. O estoicismo aborda essa questão com uma franqueza contundente. Não afirma que você deva reprimir suas emoções, mas que necessita aprender a administrá-las. O que distingue o indivíduo sábio do impulsivo não é a inexistência de emoções, mas a decisão de não ser controlado por elas. Os estoicos viam as emoções como elementos naturais. A ira, por exemplo, não é uma entidade maligna a ser eliminada, mas um corcel indomado que necessita de direcionamento. O medo, quando desenfreado, imobiliza, mas quando compreendido, prepara. A melancolia pode submergir ou purificar. Nenhuma emoção é sua adversária, mas todas podem se tornar caso você não assuma o comando da sua mente. Epicteto, nascido na escravidão e posteriormente emancipado, compreendia isso profundamente. Sua circunstância externa era severa, restrita, repleta de humilhações, mas ele não se considerava uma vítima, pois interiormente exercia soberania. Por isso nos recorda: não importa o que te acontece, importa como você responde. Esse é o terreno onde você reina. Tudo o que está fora, as palavras alheias, as perdas, os imprevistos, não constitui seu domínio, mas sua resposta a isso. Sim, e esse controle é o que constrói a verdadeira autonomia. Reflita sobre um episódio recente em que perdeu o equilíbrio emocional. Talvez tenha elevado a voz contra alguém que ama, agido com indiferença ou cedido ao pânico. Agora pense: o que exatamente estava além do seu controle? A situação ou sua reação a ela? Esse é o aspecto fundamental. A emoção não precisa ser negada, mas precisa ser reconhecida, enfrentada diretamente. Quando a irritação surgir, em vez de explodir, pergunte-se: o que está causando dor em mim para que isso me afete tão intensamente? Ao sentir-se dominado pela inveja, supere a comparação e questione: por que isso representa uma ameaça para mim? E quando sentir tristeza, não tente escapar dela. Sente-se com essa emoção e pergunte: o que em mim está solicitando atenção? Este tipo de reflexão interna provoca transformação, porque você deixa de ser manipulado por suas emoções e assume a autoria de suas respostas. Você abandona o modo automático emocional e, embora exija esforço, isso é verdadeiramente libertador, pois não fica mais à mercê das oscilações cotidianas. Torna-se capaz de agir com discernimento, mesmo quando tudo aparenta desmoronar. Um dos grandes enganos que cometemos é acreditar que força significa reagir instantaneamente, quando frequentemente a maior demonstração de poder está em pausar e respirar. O intervalo consciente é uma habilidade extraordinária. O espaço entre o estímulo e a resposta é onde reside a sabedoria. Nesse momento, você decide se perpetuará padrões antigos ou criará novos caminhos. Administrar suas emoções assemelha-se a aprender a caminhar sobre brasas ardentes. Você percebe o calor, reconhece que está pisando em terreno instável, mas prossegue com atenção, passo a passo, sem desespero. E ao atingir o outro lado, compreende que o fogo não o destruiu, mas o fortaleceu. A prática estoica demanda vigilância constante. Não existem soluções instantâneas, apenas escolhas conscientes. Durante o dia, você será desafiado, provocado,
empurrado contra seus próprios limites, e cada uma dessas situações representará uma oportunidade de demonstrar a si mesmo quem detém o controle. No final, o que o estoicismo propõe não é sufocar sua humanidade, mas elevá-la. É ensinar que você não precisa ser refém das suas emoções para ser completo, que é possível sentir sem se afogar, sofrer sem se perder, amar, temer, lamentar e ainda assim permanecer estável. E estabilidade, no estoicismo, não significa rigidez, mas enraizamento. Saber que mesmo quando os ventos agitam seus galhos, você permanece íntegro porque aprendeu a não ser arrastado, aprendeu a se sustentar, aprendeu, enfim, a dominar a si próprio. Princípio 3. A disciplina é a expressão do amor por si mesmo. Você já observou a diferença entre quem apenas sonha e quem efetivamente constrói? Sonhar é descomplicado, agradável, confortável, indolor. Disciplina, por outro lado, é áspera. Ela desperta cedo, enfrenta a indolência, recusa o prazer imediato. Porém, possui algo que o sonho não tem: raízes. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro amor próprio não se manifesta nas palavras, gentis que dirigimos a nós mesmos, mas nas ações silenciosas que repetimos quando ninguém está observando. Amar-se não significa se mimar, mas se moldar, entregar-se diariamente a uma rotina que parece severa, mas que, na verdade, constitui um ato sagrado de construção interior. Se você deseja transformar sua vida, alcançar mais serenidade, clareza e força, comece pelo que repete regularmente. Seus hábitos são os trilhos do seu destino, e a disciplina é a locomotiva. Sem ela, você se dispersa. Com ela, atravessa qualquer adversidade. A maioria das pessoas anseia pela recompensa, mas rejeita o esforço. Deseja a transformação, mas não o processo. Ambiciona os frutos da árvore, mas não quer sujar as mãos plantando a semente. O praticante do estoicismo é aquele que cultiva o solo mesmo quando o céu está nublado. Ele não espera estar motivado, age por decisão consciente, não por estado de ânimo. Isso é excepcional, isso é revolucionário, porque a sociedade contemporânea nos condicionou a seguir impulsos. Se está exausto, interrompa. Se está triste, fuja. Se está complicado, desista. Mas a filosofia estoica propõe uma melodia diferente. Persevere, mantenha a constância, continue mesmo quando o corpo suplica por descanso, mesmo quando ninguém reconhece seu esforço, mesmo quando tudo em você deseja postergar. Porque aquilo que você repete sistematicamente se transforma no que você se torna. Imagine um escultor diante de um bloco de pedra bruta. A cada golpe do cinzel, aparentemente nada se modifica, mas ele persiste. Um dia surge um traço, depois outro, até que finalmente a forma se revela. Assim acontece com você. Cada manhã em que se levanta mesmo sem disposição, cada treino realizado apesar da dor, cada leitura em vez da distração, cada recusa ao vício, tudo isso representa seu cinzel, e sua alma é a escultura. Disciplina não significa rigidez, mas amor em estado bruto. É você afirmando para si: mereço o melhor de mim, e por isso retorno, por isso insisto, por isso persisto, quando seria infinitamente mais simples desistir. Sêneca compreendia isso, ao afirmar que o esforço vale mais que a perfeição, porque a vida não exige que você triunfe todos os dias, exige que você compareça, que honre o processo, que não se abandone nos momentos em que tudo parece perdido. Os estoicos não viviam isolados em templos, habitavam entre as adversidades do mundo. Eram imperadores, soldados, escravos, pais, filhos, e ainda assim escolheram o caminho estreito da disciplina, porque sabiam que ela não apenas transforma, mas revela quem você realmente é. Portanto, se hoje você se sente fatigado, desmotivado, desorientado, não aguarde por um milagre. Comece. Organize seu leito, banhe-se com atenção plena, leia algumas páginas com concentração, realize aquilo que parece insignificante, mas que constrói fundamentos.
A disciplina reside nessas pequenas fidelidades diárias. E quando surgir o impulso de interromper, recorde-se, o que você repete silenciosamente se manifesta em quem você se tornará publicamente. A disciplina é sua invocação diária ao seu futuro, sua assinatura invisível no projeto da sua existência. Quem ama, cuida. Quem cuida, disciplina. E quem disciplina, transforma. Princípio 4. O outro não é seu campo de batalha. Quantas vezes você confrontou alguém que sequer sabia estar em conflito com você? Quantos diálogos completos você conduziu sozinho, repetindo mentalmente cada palavra, tentando justificar sua mágoa, esperando um pedido de desculpas que jamais chegou? E pior, quanto tempo precioso da sua vida foi consumido tentando demonstrar ao outro que ele estava equivocado, que o magoou, que lhe deve algo? Existe uma fadiga que não provém do corpo, mas da alma. Ela emerge sempre que você transforma alguém em adversário, sempre que enxerga o outro como ameaça, sempre que responde a um gesto com o veneno do orgulho. A filosofia estoica nos oferece, nesse aspecto, uma libertação radical. O outro não constitui seu campo de batalha. Você não está aqui para subjugar pessoas, mas para superar a si mesmo. A maioria dos conflitos não surge do que o outro faz, mas da forma como interpretamos suas ações. É nossa leitura do gesto, do tom, da ausência que gera o ressentimento. E frequentemente esquecemos que cada indivíduo carrega um universo próprio, vê o que consegue ver, compreende o que é capaz de compreender e age conforme a bagagem emocional que ainda não transcendeu. Hierocles, um dos expoentes do estoicismo, formulou uma reflexão que atravessa os séculos com extraordinária precisão. Tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade absoluta. Na prática, isso significa que aquilo que você percebe como ofensa pode não ter sido um ataque, que o silêncio do outro pode representar dor, não desprezo, que o comportamento distante pode refletir medo, não indiferença. O que percebemos é sempre um reflexo do nosso estado interior. Quando estamos feridos, tudo nos machuca. Quando estamos em paz, quase nada nos afeta. Isso não significa tolerar abusos ou aceitar o que nos prejudica, mas reconhecer que, antes de reagir, precisamos questionar o que determinada situação revela sobre nós mesmos, sobre o que ainda não resolvemos internamente. Transformar o outro em inimigo é simples. O verdadeiramente difícil é perceber que a ferida só dói porque já existia, e que o outro, na maioria das vezes, apenas tocou naquilo que estava exposto. Ele não criou a dor, apenas revelou onde ela habita. Quantas relações você perdeu? Por orgulho? Quantas palavras ásperas proferiu na tentativa de se defender? Quantas vezes se afastou não por amor próprio, mas por receio de demonstrar vulnerabilidade? O praticante do estoicismo não vive tentando provar nada. Vive buscando compreender. E diante do incompreensível, ele se afasta com dignidade, não com rancor. O verdadeiro poder não consiste em ter a última palavra, mas em não necessitar proferi-la. Está em sair de uma situação sabendo que agiu com integridade, mesmo que o outro não reconheça. Está em repousar em paz por não ter se corrompido, mesmo tendo sido injustiçado. Nem todo conflito precisa ser enfrentado, nem toda injustiça demanda resposta imediata. Às vezes, o mais nobre é se distanciar. Outras vezes, é permanecer em silêncio. E em muitas situações, é simplesmente compreender que o comportamento do outro revela muito mais sobre ele próprio do que sobre você. Quando você decide não reagir, não está se omitindo, está se protegendo. Está afirmando para si, mesmo que sua paz interior é mais valiosa que uma discussão, que sua energia não será desperdiçada em guerras que não te constroem, que seu crescimento necessita de silêncio, distanciamento e uma perspectiva mais elevada. E quando o ressentimento ameaçar ressurgir, lembre-se de que tudo que você percebeu ou escutou passou por um filtro, o seu.
E esse filtro pode e deve ser purificado através do autoconhecimento, da empatia e da responsabilidade pessoal, porque afinal, o outro nunca foi seu campo de batalha. A única guerra relevante é aquela que você decide não alimentar dentro de si. Princípio 5. O peso da expectativa rouba a leveza da vida. Você já desejou algo com tamanha intensidade que, mesmo antes de conquistá-lo, já experimentava o temor de perdê-lo? Já se viu elaborando mentalmente todos os cenários possíveis de uma conversa, um encontro, uma oportunidade, para depois sentir-se decepcionado porque nada ocorreu conforme imaginava? Este é o veneno da expectativa. Ela se disfarça de esperança, mas atua como prisão. Promete controle, mas entrega frustração. E mais que isso, nos impede de vivenciar o presente, porque nos aprisiona a um futuro idealizado. A mente, quando conduzida pela expectativa, não observa o que existe. Ela exige o que gostaria que existisse. Não aceita a pessoa como ela, mas como deveria ser. Não se satisfaz com o que possui, porque está constantemente comparando com o que ambicionava ter. E nessa comparação silenciosa, vai adoecendo, afastando-se da realidade, perdendo-se de si mesma. Musônio Rufo, mestre estoico, ensina que o desejo é uma fonte de perturbação. A serenidade nasce de desejar menos. O praticante do estoicismo não é aquele que renuncia aos sonhos, mas aquele que compreende que nenhum sonho deve sequestrar sua presença. Ele entende que todo desejo precisa ser moderado com consciência e toda ambição com desprendimento. Você tem o direito de aspirar a mais, de buscar uma nova carreira, um novo relacionamento, uma nova vida. Mas a cada desejo que surge, nasce também uma possibilidade de sofrimento, porque quanto mais você necessita que algo aconteça para se sentir bem, mais vulnerável se torna sua paz interior. O estoicismo propõe uma questão libertadora. Se isso não acontecer, quem eu continuo sendo? E se a resposta for alguém vazio, amargo, frustrado, então o problema não reside no mundo exterior, mas na dependência que você estabeleceu para se sentir completo. A expectativa transforma qualquer situação em um teste. Se alguém demora a responder, interpretamos como desinteresse. Se um dia foi satisfatório e o seguinte nem tanto, já parece falha. Se você oferece muito e o outro retribui pouco, você o considera como algo pessoal. Mas nem tudo gira em torno de você. Nem tudo é uma prova. A vida flutua. As pessoas hesitam. O mundo não orbita segundo suas condições. A verdadeira paz emerge da entrega sem apego. Você oferece o melhor, dedica-se plenamente e depois libera, sem obsessão pelo resultado, sem angústia pela resposta, sem exigência de reciprocidade imediata. Quando você começa a identificar a expectativa nascendo, percebe como ela é sutil. Ela se infiltra em pensamentos aparentemente inofensivos. Ele vai compreender, ela vai mudar, isso vai funcionar, aquilo será como imaginei. Mas a realidade não segue roteiros pré-estabelecidos, e tudo que é forçado a se ajustar a um plano mental se fragmenta no contato com o real. Quantas vezes você se desapontou com alguém que nem sabia o que você esperava dele? Quantas vezes arruinou um momento, porque ele não correspondeu à cena que havia construído mentalmente? Quantas vezes sentiu que tudo estava errado, quando, na verdade, simplesmente não estava conforme seus desejos? Desprender-se da expectativa não significa renunciar ao desejo, é deixar de impor condições, é abrir espaço para o inesperado, é permitir que a vida surpreenda em vez de tentar controlar cada curva. Sim, você pode querer, mas também pode aceitar, pode agir, mas também confiar, pode se esforçar, mas também soltar. Porque quem vive refém da expectativa nunca vive plenamente. Mas quem aprende a desejar sem se apegar, encontra algo ainda mais valioso que a realização. Encontra a leveza de ser completo, com ou sem aquilo que almejava. Princípio 6. O valor que você atribui ao mundo pode subtrair o valor que você atribui a si mesmo.
Você já despertou em um dia favorável, energizado e confiante, e subitamente uma frase casual, um olhar indiferente ou uma crítica velada modificou completamente o curso do seu dia? Já experimentou a sensação de que seu valor estava perpetuamente nas mãos de terceiros, como se bastasse um gesto de aprovação para se sentir merecedor e a ausência dele para se sentir invisível? Habitamos uma era em que a medida do valor pessoal tornou-se pública, onde o silêncio alheio pode soar como rejeição, onde um erro é convertido em identidade, onde a resposta que não chega parece representar uma condenação. E o mais doloroso nesse processo é o quanto permitimos que essas circunstâncias nos definam. O estoicismo convida a um retorno radical ao centro, um lugar onde o valor não é negociável, onde a dignidade não depende de reconhecimento externo. Arriano, discípulo de Epicteto e responsável pela transcrição de seus ensinamentos, sintetiza isso com precisão ao afirmar: nada que seja externo a você possui poder sobre sua alma, a menos que você o permita. Essa declaração transforma tudo porque restitui a você a responsabilidade e com ela a liberdade. Se algo o perturba, não é o acontecimento em si, mas a autorização interna que você concedeu para que aquilo o afetasse. A verdadeira violência não reside no que o mundo lhe oferece, mas naquilo que você aceita como verdade sobre si mesmo. Quando você entrega ao mundo o direito de determinar quanto vale, passa a existir como um reflexo, um eco das opiniões alheias, um espelho que se fragmenta a cada crítica, que se dissolve a cada elogio, que jamais encontra estabilidade, porque está constantemente aguardando confirmação externa. Mas o praticante do estoicismo aprende a viver sem espelhos. Ele se fundamenta em algo que ninguém pode alcançar, sua consciência. Ele não ignora o mundo, mas não se submete a ele. Escuta, observa, aprende, mas decide por si mesmo, porque compreende que o único parâmetro confiável é o interno. A tragédia é que muitos existem tentando se adequar a modelos que não comportam sua própria essência. Forçam sorrisos, adotam discursos, simulam virtudes, tudo para serem aceitos. Mas o preço da aceitação, frequentemente, é a perda da autenticidade. Valor não é o que os outros percebem. Valor é o que permanece quando ninguém está observando. É a maneira como você se trata nos dias em que ninguém o elogia, é o respeito que você mantém por si mesmo nos momentos em que tudo desmorona. Se você necessita constantemente comprovar seu valor, talvez seja porque no íntimo ainda não acreditou nele. E o problema não é o mundo não o reconhecer, é você ainda duvidar do que existe em si. Reflita, quantas decisões você tomou procurando agradar? Quantas vezes concordou por receio de ser rejeitado? Quantos projetos abandonou por falta de apoio externo e não porque careciam de significado? Quantas vezes permitiu que as expectativas alheias o moldassem, mesmo quando isso o consumia por dentro? Voltar-se para seu interior é um ato de bravura, não porque seja difícil, mas porque é incomum. Significa posicionar-se com firmeza, mesmo quando ninguém o aplaude. Significa afirmar: isso não me serve, mesmo quando parece vantajoso. Bonesi construindo uma existência autêntica. Isso representa a criação de uma existência que o mundo exterior pode não compreender, mas que sua essência interior identifica como genuína, porque, em última análise, o valor mais significativo é aquele que jamais necessita de justificativas externas. Sétimo princípio: o silêncio como demonstração de poder interior. Habitamos uma época onde tudo deve ser exibido: o exercício do amanhecer, o sucesso profissional, os relacionamentos romantizados e até mesmo a melancolia necessita ser compartilhada para adquirir veracidade. É como se a vivência apenas existisse após receber aprovação digital, comentários ou registros. Contudo, a filosofia estoica não prospera em exposições públicas. Ela se desenvolve na quietude. Crisipo escreveu que a virtude dispensa observadores, sendo suficiente em sua própria integridade. Esta reflexão é um chamado
para que você abandone os palcos e retorne ao seu núcleo, pois o desenvolvimento genuíno ocorre distante dos aplausos. Quando você realiza algo excepcional sem testemunhas, o ego protesta, ansiando por validação e confirmação. Porém, o espírito estoico aprende a se alimentar da mera execução do correto, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem ovações, mesmo quando o mundo permanece indiferente. Considere um cultivador cuidando de uma espécie rara, no cume de uma montanha sem observadores ou prestígio. Ele retorna diariamente, irriga, poda e protege. Um dia ela desabrocha, sem multidões, sem celebrações. Apenas ele, a montanha e o florescimento silencioso de algo que cresceu através do cuidado amoroso e persistente. Esta é a busca do estoico, a coerência interior, não o aplauso exterior. Quantas ocasiões você deixou de praticar atos nobres simplesmente porque ninguém saberia? Quantas ações benevolentes cancelou por não gerarem visibilidade? Quantas vezes recuou do justo por ausência de audiência? O ego aprecia o palco, mas a alma encontra serenidade nos bastidores. O silêncio revela força. Quando você cessa de justificar cada ação, de explicar toda decisão, de proclamar suas verdades universalmente, algo interior se fortalece. O que é sólido não necessita defesa constante. Simplesmente existe. Além disso, no silêncio, você se escuta, conseguindo perceber seus sentimentos autênticos, suas buscas e evitações. Quando você se cala externamente, ouve o que grita internamente. O estoicismo valoriza este espaço, livre de ruído e performance, onde você é meramente você, com imperfeições e conquistas, sombras e luz. É ali que o autocontrole se constrói não sob holofotes, mas nas pequenas decisões invisíveis. Praticar o silêncio também constitui um ato de humildade. É reconhecer que você não precisa vencer todas as discussões, corrigir todas as injustiças ou se explicar constantemente. Às vezes a resposta mais sábia é não responder. Às vezes o gesto mais forte é a inação. Isso exige força porque o ego deseja ruído, razão, compreensão e visibilidade. Silenciar contraria o ego e por isso é tão transformador. Experimente. Durante o dia, escolha calar diante de provocações, observe sem julgar, pratique o correto sem anunciar. Quando provocado, escolha paz. Quando elogiado, agradeça sem exaltação. Em dúvidas, escute mais que fala. Você não precisa ser transparente para o mundo, mas sim um livro que você lê calmamente, compreende profundamente. Um livro que apenas você precisa entender. 8º princípio. A liberdade interior através da não reatividade. Já sentiu que o mundo constantemente o empurra para responder? Como se cada estímulo fosse um convite ao conflito, uma crítica aqui, um olhar atravessado ali, uma notificação ausente, um comentário malicioso disfarçado de sinceridade. Vivemos sendo provocados por pessoas, telas e situações, reagindo cada vez mais rapidamente, com menos consciência. Existe um custo, o esgotamento mental. Reagir a tudo é viver aprisionado ao externo, permitindo que o mundo dite seu humor, que outros controlem sua paz. A sabedoria estoica, atravessando séculos, ensina que a verdadeira liberdade começa quando você cessa de obedecer cada provocação como ordem. Zenão de Sítio expressou isso com clareza quase brutal. A felicidade reside numa mente livre de perturbações, um coração livre de malícia e uma vida orientada pela razão. Isso não é um ideal distante, mas uma prática iniciada na decisão simples e revolucionária de escolher silêncio onde antes havia grito, respiração onde antes havia impulso, observação onde antes havia resposta automática. Quando você para de reagir, cria espaço sagrado. Nele você discerne o que merece ser dito e o que pode ser deixado em paz. É onde você ouve sua intuição, calma e lucidez. Nesse espaço,
mora a liberdade de ser você sem ser arrastado pelo que outros dizem ou fazem. Reflita sobre momentos de arrependimento por ter falado excessivamente, entrado em discussões desnecessárias ou se envolvido em conflitos alheios. Imagine como seria sua vida se nesses momentos tivesse simplesmente escolhido não reagir. Isso não significa silenciar diante da injustiça, mas compreender que nem toda provocação é uma convocação. Você pode se posicionar sem exaltar-se, discordar sem agredir, afastar-se sem drama. A força estoica não está em esmagar o outro, mas em não se deixar esmagar pelo próprio impulso. É fácil confundir reatividade com força, mas a força verdadeira pertence a quem consegue se conter. Quem escolhe cuidadosamente onde coloca atenção, energia e resposta. Quem entende que frequentemente não reagir é o gesto mais poderoso. Quem responde a tudo é escravo do momento. Quem escolhe o que merece resposta é senhor de si. Você não precisa vocalizar todos os pensamentos, participar de todas as conversas ou defender sua visão em todas as ocasiões. O silêncio pode ser sua resposta mais firme, a calma seu escudo mais forte, a presença sua forma mais elevada de resistência. Certamente, você sentirá irritação, incômodo e decepção. Sentir não é o problema. O problema é agir automaticamente, deixar-se levar pelo que nem merece residir em você. A liberdade começa quando você deixa de ser reativo e torna-se intencional, quando para de viver como extensão do que lhe acontece e começa a viver como expressão do que escolhe ser. Gradualmente, isso transforma tudo. Você deixa de ser comandado pelas circunstâncias e passa a ser movido por valores. A cada não reação, recupera um fragmento de si. A cada silêncio escolhido, amplia sua clareza. A cada gesto contido, fortalece sua liberdade. Finalmente, pela primeira vez em muito tempo, você não reage, você decide. Nono princípio: transformando experiências em evolução. Existem momentos quando a vida parece injusta. Você se esforça, mas perde. Ama, mas é rejeitado. Doa-se, mas é esquecido. Surge então a questão silenciosa, às vezes revoltada. Por quê? Por que isso acontece comigo? Por que agora? Por que desta forma? O impulso natural é resistir, reclamar, fugir. Criamos narrativas mentais para justificar a dor. Buscamos culpados. Nos voltamos contra o destino ou contra nós mesmos. Mas o estoicismo não oferece explicações consoladoras. Propõe transformação. Diógenes da Babilônia, mestre da terceira geração estoica, afirmava: a mente humana possui o poder de transformar tudo o que acontece em benefício. Este ensinamento, embora pareça severo inicialmente, constitui uma das maiores fontes de força acessíveis ao ser humano. Se é possível transformar até a dor em matéria para a evolução, então nada do que você vive é inútil. Nenhuma queda é vã, nenhum fracasso é desperdício. Nada é apenas sofrimento a menos que você decida mantê-lo assim. O estoico observa os fatos com olhos de aprendiz. Não busca culpados, busca lições. Não quer evitar o desconforto, quer compreendê-lo. Sabe que tudo o que acontece carrega uma semente de sabedoria, e sua tarefa é fazer essa semente germinar. Reflita quantas vezes algo que parecia o fim, anos depois. A arte de transformar experiências em sabedoria. Já descobriu quantas vezes um revés te ensinou a desenvolver maior resistência, atenção e autenticidade? Quantas situações dolorosas te revelaram áreas onde ainda havia espaço para amadurecimento? É exatamente nessa perspectiva que se encontra a essência. Utilizar a existência como um grande experimento, acolhendo os acontecimentos como matéria-prima e, através da reflexão consciente, transformá-los em elementos que fortalecem quem você é. Os eventos que atravessam sua jornada não determinam sua identidade, mas sim a forma como você os elabora e integra. Não se refere a idealizar o sofrimento, mas a extrair dele todo o seu potencial transformador, impedindo que atravesse sua vida sem contribuir com alguma forma de entendimento,
sem permitir que as feridas sejam apenas marcas, mas também bússolas, orientadoras. A filosofia estoica oferece esse exercício cotidiano de alquimia emocional. Diante da irritação, você cultiva autodomínio. Frente às perdas, desenvolve o distanciamento necessário. Nas decepções, aprimora sua capacidade de discernimento. Dessa maneira, gradualmente vai lapidando uma versão mais consciente, equilibrada e completa de si mesmo. Cada vivência pode ser toxina ou medicamento. A distinção reside na aplicação que você faz dela. Quando adota a posição de vítima dos acontecimentos, tudo se torna agressão. Quando assume responsabilidade por sua resposta, tudo se converte em aprendizado. Imagine contemplar sua trajetória pessoal através desta perspectiva transformadora. As frustrações, os relacionamentos não consumados, os insucessos, os momentos de abandono. Em lugar de questionar por que isso aconteceu comigo, indague: que lição essa experiência me convida a absorver? Talvez a compreensão não emerja instantaneamente. Talvez você ainda esteja no processo de cicatrização. Porém, mesmo nessa fase de regeneração, existe sabedoria. Pois onde há dor é justamente onde a vida mais se esforça para se expressar. Onde há ferimento é onde existe maior potencial de crescimento. O praticante estoico não procura consolação externa, busca elucidação. E com essa clareza, até as fases sombrias tornam-se úteis. Transformar não significa apagar as memórias, mas incorporá-las. É contemplar o que lhe ocorreu e declarar: isso me tocou profundamente, mas não me destruiu. Isso me modificou, e eu escolho a direção dessa mudança. Este é o maior controle que você possui, e ninguém pode subtraí-lo de você. A escuta, como expressão suprema de respeito e autodomínio. Você percebeu como, em grande parte dos diálogos, as pessoas não ouvem com o propósito de compreender, mas para formular respostas? Notou essa atmosfera de urgência, essa pressa em interromper, em se posicionar, como se escutar genuinamente fosse desperdício de tempo ou demonstração de fragilidade. Contudo, verdadeiramente ouvir é um ato de bravura. Significa silenciar temporariamente o próprio ego e oferecer espaço para que o outro se manifeste plenamente. Zenão de Sítio, pensador estoico, nos legou uma reflexão simples, porém profunda. Recebemos 2 ouvidos e uma única boca para que pudéssemos ouvir em dobro e falar pela metade. Isso transcende a anatomia. Trata-se de uma orientação de vida, uma filosofia da quietude proposital, uma moral da atenção genuína. Habitamos uma era barulhenta, onde todos almejam ser escutados, todos desejam expressar opiniões, todos buscam validação de seus pontos de vista. Poucos, no entanto, se dedicam verdadeiramente à compreensão. Poucos se colocam diante do outro com humildade suficiente para reconhecer: talvez meu conhecimento seja limitado, talvez minha perspectiva contenha equívocos, talvez exista algo aqui que ainda não consegui perceber. O estoicismo, ao valorizar o autogovernando, identifica a escuta como componente essencial desse autocontrole. Não se limita apenas a ouvir o outro, mas a se conter, resistir ao impulso de responder imediatamente, de corrigir ou de monopolizar a conversa. A atenção auditiva é primordialmente um treinamento de contenção. Mais do que isso, escutar profundamente constitui um ato de presença integral. Quando você oferece sua atenção a alguém sem pressa, sem julgar, sem elaborar mentalmente, sua próxima intervenção está comunicando silenciosamente: você tem valor. Seus sentimentos são importantes. Estou completamente aqui com você. Quando adotamos essa postura, algo fascinante ocorre. A pessoa diante de nós se modifica porque se percebe verdadeiramente compreendida, porque experimenta segurança, porque entende que não está enfrentando mais uma competição, mas participando de um genuíno encontro humano. Quantos debates inúteis você já vivenciou por não permitir que o outro terminasse seu pensamento? Quantas escolhas apressadas fez por não absorver completamente o que deveria ser ouvido?
Quantos relacionamentos se deterioraram porque as palavras saíram mais depressa que o entendimento? O praticante da filosofia estoica compreende que expressar-se demanda bravura, mas escutar exige uma coragem ainda maior. É durante o silêncio da atenção plena que somos questionados não somente pelo próximo, mas também por nossa própria essência. Ouvir verdadeiramente nos expõe aquilo que ainda nos perturba, o que permanecemos resistindo em aceitar, as feridas que ainda carregamos. A prática da atenção consciente também revoluciona nossa forma de nos percebermos internamente. Quando você se exercita em ouvir sem pressa, gradualmente desenvolve maior sintonia com seus próprios pensamentos. Suas emoções ganham definição mais nítida, sua sabedoria interior se manifesta com maior força, e progressivamente, até mesmo, o tumulto mental se ameniza. Isto não representa aceitar tudo de forma resignada. Significa evitar reações automáticas. Significa conceder tanto ao outro quanto a si mesmo o privilégio da incerteza. Significa reconhecer que nem sempre aquilo que se articula verbalmente corresponde exatamente ao que se pretende transmitir, que atrás de uma repreensão pode residir sofrimento, que por trás do mutismo pode existir receio. A escuta representa, portanto, um gesto de generosidade, mas igualmente de força, porque quando você presta atenção genuína, você compreende profundamente o outro, tornando-se mais resistente à manipulação. Você percebe com maior nitidez, responde com maior exatidão, decide com maior consciência. No universo das respostas instantâneas, ser aquele que ouve é ser aquele que conduz com sabedoria. No percurso do estoico, cada silêncio deliberadamente escolhido representa uma conquista sobre o tumulto da impulsividade. Pois quem escuta não se cala por subordinação, emudece por presença plena. 11º princípio. Aquilo que você absorve está configurando quem você se torna. Você já se deteve para analisar com o que tem nutrido sua consciência? Não apenas aquilo que lê ou observa, mas o que absorve auditivamente, com quem dialoga, o que ecoa mentalmente durante seus momentos solitários. Já considerou que assim como o organismo adoece com uma alimentação prejudicial, a alma também se debilita quando o material que a preenche é empobrecido, raso ou contaminado? Posidônio, um dos mais relevantes pensadores estoicos, registrou: a alma se converte naquilo que alimenta constantemente. Este ensinamento é mais pertinente do que nunca, pois habitamos numa época de abundância de dados, de estímulos, de clamor, mas, simultaneamente, uma época de carência, de profundidade. Absorvemos excessivamente, mas processamos insuficientemente. Replicamos abundantemente, mas assimilamos quase nada. A questão que o estoicismo nos compele a confrontar é: o que você está optando por inserir em si cotidianamente? Você desperta e imediatamente acessa as plataformas digitais, deslizando por calamidades, comparações, frases prontas, existências editadas. Dirige-se ao trabalho absorvendo lamentações, fofocas, críticas. Transcorre o dia disperso, saltando de estímulo em estímulo, sem filtrar, sem digerir. E ao anoitecer, se sente esgotado, agitado, sem clareza, como se sua mente estivesse saturada, mas sua alma vazia. Isso não é coincidência. É dieta emocional moldando você mesmo sem sua percepção. O estoico reconhece que tudo o que penetra configura, e por isso, ele monitora. Ele não se permite ser receptor passivo do ambiente. Ele seleciona com o que nutrir seus pensamentos, escolhe o tipo de diálogo que deseja sustentar, opta pelos conteúdos que fortalecem seus valores e evita aqueles que drenam sua vitalidade, mesmo que aparentem inocuidade. Não se trata de buscar perfeição ou isolamento, mas de assumir responsabilidade, de reconhecer que você está em constante formação e que cada pensamento, cada imagem, cada som colabora nessa arquitetura interior. Reflita: o que você assiste tem te deixado mais equilibrado ou mais inquieto? As conversas que mantêm te elevam ou te diminuem? O que você repete para si mesmo diariamente constrói ou destrói sua autoconfiança?
Talvez seja momento de fazer uma purificação, de tratar sua atenção como algo sagrado, de não permitir que qualquer coisa adentre. Porque mesmo que pareça insignificante, tudo o que você consome está te educando ou te corroendo. Selecionar o que entra é um ato de amor próprio. É recusar contaminar a alma com aquilo que não edifica. É parar de alimentar o temor com notícias que paralisam, de alimentar a inveja com comparações vazias, de alimentar a urgência com conteúdos que te distanciam da sua presença. Pois, como nos lembra o sábio, a alma se transforma conforme aquilo que a nutre. Se você a alimenta com sabedoria, ela cresce em discernimento. Se a alimenta com ruído, ela se fragmenta em ansiedade. O que você consome frequentemente se torna o que você pensa frequentemente. E o que você pensa frequentemente molda suas ações, suas decisões, seu caráter. O estoico cuida do que vê, do que ouve, do que diz. Ele se protege da trivialidade não por temor, mas por zelo. Ele compreende que seu interior é um santuário, não uma praça pública, e quando você inicia uma seleção mais criteriosa do que alimenta a mente, algo se transforma. A mente se torna mais clara, o coração mais leve, a intuição mais audível e a vida mais coerente com quem você aspira a ser. Porque você não é apenas o que faz, você é o que absorve todos os dias mesmo em silêncio. 12º princípio. O autocontrole é o território onde ninguém mais te alcança. Você já experimentou que sua mente é um campo de batalha? Um lugar onde desejos, impulsos, medos e inseguranças competem por espaço? Já teve dias em que parecia ser conduzido por forças incompreensíveis, expressando o que não pretendia dizer, fazendo o que jurou evitar, reagindo como se estivesse em piloto automático. A realidade é que muitos existem assim, comandados interiormente, mas não por consciência, por instinto. É por isso que o estoicismo insiste, com a precisão de um bisturi, no desenvolvimento do autocontrole. Epiteto, considerado o sistematizador da doutrina estoica, escreveu com clareza: aquele que aprendeu a governar a si mesmo é invencível. Invencível não porque nada o afeta, mas porque nada o desestabiliza. O que machuca pode doer, o que falha pode frustrar, mas não o arrasta, não o quebra, não o leva para fora de si. O autocontrole é o espaço onde você deixa de ser refém das circunstâncias. Ele inicia quando você percebe que não precisa verbalizar tudo o que pensa, que não precisa reagir a toda provocação, que pode ter sentimentos intensos e, mesmo assim, escolher suas atitudes com clareza. Você não nasceu preparado para isso. Ninguém nasce, mas todos podem treinar. O estoico treina a mente como um guerreiro afia a espada, com paciência, com repetição, com respeito ao processo. E é no cotidiano que esse treino acontece, não nos grandes momentos, mas nas pequenas decisões. No não que você oferece ao prazer imediato. No sim que dedicamos à disciplina. Na escolha de despertar cedo mesmo sem vontade. Na decisão de não responder uma ofensa com outra. Pense nas vezes em que perdeu o controle. Agora questione-se: o que isso gerou? Alívio ou arrependimento? Fortalecimento ou desgaste? O impulso parece oferecer liberdade, mas quase sempre cobra um preço elevado. Já o domínio de si pode parecer difícil inicialmente, mas constrói um caminho de dignidade que cresce a cada passo. O mundo te provocará constantemente. O trânsito, o chefe, a família, a insegurança, o cansaço, a injustiça. Mas o estoico não vive esperando que o mundo se pacifique. Ele aprende a construir um espaço interno onde pode permanecer estável mesmo que tudo ao redor esteja em colapso. Isso é autocontrole, e isso revoluciona tudo. Porque quem não se domina é facilmente conduzido pela raiva, pela carência, pelo orgulho, e acaba, sem perceber, entregando o próprio destino nas mãos do que sente, e não do que escolhe. Estoico, ao contrário, quer ser senhor de si. Isso não é frieza, é força refinada. Ele sente tudo, mas não é dominado por nada. Autocontrole também é compaixão. Porque ao conhecer seus próprios demônios, você para de julgar os demônios dos outros. Ao entender sua própria raiva,
Você deixa de reagir à dos outros com tanta pressa. E ao conter suas reações, você cria espaço para agir com intenção. Você se torna mais leve, mais presente, mais confiável para os outros e para si mesmo. E chega um dia em que você se olha no espelho, depois de ter atravessado uma tempestade, e reconhece algo novo no seu olhar. Mantenha-se firme não porque tudo foi simples, mas porque você conservou sua essência. Nisso consiste a verdadeira invencibilidade. Não aquela de quem jamais sofre ferimentos, mas a de quem preserva sua identidade essencial. Tópico 13. O único momento sob seu controle é o presente. Todo o resto é mera ilusão. Quantas vezes você já retornou mentalmente ao passado, tentando reelaborar momentos, modificar declarações ou racionalizar escolhas que já não encontram espaço na realidade atual? Ou então se viu paralisado diante do amanhã, imaginando derrotas, elaborando situações hipotéticas inexistentes, imerso em uma inquietação que consome sua energia antes mesmo de qualquer acontecimento concreto? É curioso perceber como desperdiçamos considerável porção da existência tentando vivê-la fora dela, lamentando o que já transcorreu, receando o que ainda virá. E o mais paradoxal, enquanto isso acontece, o instante atual escapa por entre nossas mãos. O momento mais concreto, mais pulsante, mais tangível, o único genuinamente existente, vai sendo desprezado como se fosse meramente uma passagem entre o que já ocorreu e o que está por vir. A filosofia estoica não contemporiza com essa fantasia. Ela nos reconvoca com premência. O que verdadeiramente possuímos é este instante, este agora, esta respiração, esta decisão. É neste ponto exato onde tudo efetivamente acontece. Perseu de Cítio, discípulo direto de Zenão e defensor da doutrina estoica, registrou: o tempo assemelha-se a um rio que carrega tudo consigo. Quem se agarra ao momento, perde a força da corrente. Esta metáfora é brutalmente autêntica, porque enquanto você tenta aprisionar o tempo, revivendo experiências passadas ou ensaiando cenários futuros, a existência prossegue, o fluxo continua, e você, estacionado à margem, desperdiça a travessia. A mente irrequieta acredita em sua capacidade de dominar o tempo, retorna ao ontem, buscando compreender seus equívocos, projeta-se ao amanhã tentando antecipar cada circunstância. Contudo, o único resultado é afastar-se do único território onde transformações são possíveis, o presente. Considere por um momento quantas vezes você esteve fisicamente presente, mas mentalmente ausente. Quantos diálogos perdeu por ter seus pensamentos vagando alhures? Quantas resoluções foram postergadas, aguardando o momento ideal? Quantos vínculos se deterioraram pela ausência de presença autêntica? O praticante do estoicismo habita o presente não por ingenuidade, mas por sabedoria profunda. Ele reconhece que o passado é inalterável e que o futuro permanece hipotético, até converter-se em hoje. Não desvaloriza as recordações, nem rejeita o planejamento, mas recusa-se a entregar-lhes o comando de sua essência. O agora é o terreno onde o caráter se desenvolve, onde as iniciativas tomam forma, onde a intenção se materializa em prática. Quando você está plenamente no momento, atua com maior lucidez, percebe com intensidade superior, existe com autenticidade elevada. Isto não significa que viver o presente seja sempre confortável. Frequentemente é doloroso, pois é aqui que o sofrimento se manifesta com clareza absoluta, onde a verdade emerge sem os filtros da nostalgia ou da expectativa. Porém, é também aqui que reside seu poder de escolha, de transformação, de crescimento. Quando você se distrai do presente, torna-se refém da fantasia, e a fantasia, por mais sedutora que seja, carece de solidez. O agora, por mais desafiador que pareça, é invariavelmente concreto, autêntico, fecundo. Imagine por um momento viver um dia completo em absoluta presença, ouvindo com total atenção, alimentando-se com genuína gratidão, trabalhando com concentração absoluta, amando com completude,
respirando conscientemente. Esta seria uma jornada de plenitude que talvez poderia transformar tudo. Não se engane com tudo. Habitar o presente é uma disciplina constante. Exige dedicação, consciência, um contínuo lembrar-se que a mente tentará escapar, buscará conforto nas memórias, tentará proteger-se em planos futuros, e você precisará reconduzi-la gentilmente ao que está aqui, agora. Você não controla o passado. Ele já fluiu rio abaixo, não determina o futuro. Ele ainda permanece na nascente. Mas o presente está em suas mãos, e sua maneira de vivenciá-lo define o curso de sua temporalidade. A eternidade não habita o amanhã, mas na forma como você experimenta o hoje. Tópico 14. O sofrimento não é seu adversário. É o terreno onde sua resistência cria raízes. Você já desejou escapar da dor? Não aquela física, sanável com medicamentos ou descanso, mas aquela outra, mais profunda, mais silenciosa, que comprime o coração durante a madrugada, que corrói lentamente, que se estabelece quando algo frustrou expectativas ou quando aconteceu precisamente o que você temia. Todos aspiramos evitar o sofrimento. Fomos condicionados a crer que sofrer equivale a fracassar, que sentir intensamente denota fragilidade, que demonstrar emoções indica perda de domínio. No entanto, é precisamente na dor que muitas de nossas maiores metamorfoses têm início. É ali, quando tudo parece desmoronar, que algo essencial em nós finalmente se revela. Cornuto, filósofo estoico romano e mentor de Pércio, expressou, com nitidez e convicção: não é a inexistência de sofrimento que molda o indivíduo virtuoso, mas seu modo de suportá-lo. Esta afirmação encerra um princípio fundamental do estoicismo. A dor não deve ser evitada, mas enfrentada com dignidade. Para o estoico, o sofrimento não representa um inimigo, mas um convite, uma oportunidade de conhecer as próprias fronteiras e, mais significativamente, de ampliá-las. É o terreno áspero que, quando suportado com discernimento, transforma-se em alicerce inabalável. Isso requer, contudo, uma nova perspectiva, uma que não interprete o sofrimento como castigo, mas como aprimoramento, que compreenda que certas dores surgem para interromper seu caminho, enquanto outras para despertá-lo. Reflita sobre os períodos mais desafiadores de sua trajetória, aqueles em que você se sentiu destroçado, desorientado, exaurido. O que emergiu posteriormente? O que se transformou em você? Que aspectos seus foram sepultados ali e quais nasceram? O estoicismo não pretende que você desconsidere sua dor, mas que a utilize, que estabeleça contato com ela através da coragem, não da fuga, que examine o que dói sem receio de submergir, porque o sofrimento, quando acolhido, transforma-se, quando negado, repete-se. Não existe fortaleza sem dor, lucidez sem desconforto, virtude sem provação. Há, contudo, diferença entre sofrer e ser consumido, entre sentir e render-se, entre chorar e desistir. Você pode sofrer e prosseguir, pode lamentar e continuar, pode tombar e reerguer-se mais esclarecido, mais puro, mais resoluto. Cornuto nos recorda que nossa definição não provém do que evitamos, mas do que suportamos. E suportar neste contexto não significa tolerar silenciosamente, mas preservar a integridade mesmo quando tudo se desfaz ao redor. O sofrimento pode ser um instrutor severo, mas é também o mais autêntico. Não falseia, aponta precisamente o que necessita ser observado, sanado, transformado. Quando você cessa a resistência, começa o aprendizado. Talvez você esteja atravessando um momento de perda, confusão ou isolamento. Talvez algo dentro de você ainda pulse com antiga dor, mágoa ou apreensão. E não há problema nisso. Você não precisa solucionar tudo imediatamente, mas pode, a partir de hoje, modificar sua postura diante dessas circunstâncias. Em vez de fugir, permaneça. Em vez de escapar, sinta. Em vez de odiar, compreenda. Em vez de reagir impulsivamente, respire. A dor eventualmente cessará,
mas o que você se torna através dela, isso permanece. Tópico 15. A persistência na repetição é o forno onde ocorre a verdadeira transformação. Você já iniciou algo com entusiasmo e pouco depois percebeu esse ânimo se dissipar? Já prometeu a si mesmo mudar, perseverar, recomeçar, apenas para ver esse compromisso se diluir com o passar do tempo? A realidade é que a chama da motivação tem curta duração, acende-se rapidamente, brilha intensamente, mas sem combustível consistente, apaga-se. É neste ponto que intervém aquilo que muitos evitam, a repetição constante. Catão, o jovem, figura emblemática do estoicismo romano, viveu em épocas de instabilidade, corrupção e conflito. Mesmo diante do caos, manteve sua disciplina inabalável. Sua própria existência constituía seu argumento filosófico. Em uma de suas raras declarações que sobreviveram aos séculos, ele afirma: o espírito virtuoso não é formado pelo conforto, mas pela repetição contínua do que é correto. Essa constância não é automática, mas ritualística. É uma decisão cotidiana, um ato venerável de realizar o correto, mesmo na ausência de testemunhas, mesmo sem reconhecimento, mesmo quando a disposição está completamente ausente. É simples executar o que é adequado quando estamos inspirados. O verdadeiro desafio é persistir no mesmo comportamento quando o entusiasmo desapareceu, quando a hesitação surgiu, quando o universo parece mover-se em direção oposta. Mas é precisamente neste ponto que a metamorfose se concretiza, quando a ação deixa de depender do estado emocional e se converte em manifestação do caráter, quando seus atos não emergem do impulso momentâneo, mas do compromisso duradouro. Considere uma escultura sendo trabalhada. Um único impacto não produz transformação significativa, mas a sequência de golpes aplicados com persistência e precisão converte a matéria-prima em algo admirável. Assim também ocorre com o espírito. Cada manifestação de bravura, cada expressão de honestidade, cada rejeição consciente ao que sabidamente o fragiliza, tudo isso modela gradualmente sua essência. A contemporaneidade nos oferece uma perigosa ilusão, a de que necessitamos estar constantemente motivados, que a perseverança deve originar-se do entusiasmo. O estoicismo, contudo, ensina-nos o oposto. A autêntica constância nasce do compromisso com o que é correto, mesmo na ausência de vontade, mesmo durante o esgotamento, mesmo em meio ao tédio. A repetição estoica representa uma escolha silenciosa. A cada manhã, quando você se levanta e realiza o necessário, a cada recusa ao que dispersa sua atenção, a cada noite, quando revisa o dia e ajusta o que pode ser aperfeiçoado. Não aguarde conquistas grandiosas e visíveis. Espere antes uma alteração sutil e profunda. Uma nova percepção, uma nova resistência, uma nova serenidade. A repetição transforma discretamente, opera nos fundamentos, mas o que dela emerge é inquebrantável. Talvez você esteja fatigado de iniciar e interromper, de comprometer-se e não cumprir. Talvez sinta que está perpetuamente recomeçando, sempre ficando para trás. A realidade, porém, é que cada reinício traz consigo um germe de fortaleza, e se persistir, mesmo lentamente, mesmo imperfeitamente, algo em seu íntimo começará a transformar-se. Não se trata de alcançar perfeição, mas de estar presente, de comparecer diariamente com autenticidade, de repetir, não por obrigação, mas por escolha deliberada, de fazer do ordinário um ato revolucionário. Porque o espírito virtuoso não emerge daquilo que você executa uma única vez, nasce daquilo que você repete com genuinidade. Tópico 16. A virtude não aguarda conjunturas favoráveis, ela manifesta-se imediatamente. Você já observou como habitualmente postergamos o essencial? Reservamos palavras verdadeiras para depois. Deixamos a delicadeza para quando estivermos bem-humorados. Guardamos o pedido de desculpas para um momento mais oportuno. Enquanto aguardamos essa ocasião ideal, ela jamais chega. E com ela também
não se materializa o gesto transformador. Vivemos como se a existência devesse oferecer-nos o cenário perfeito antes que possamos apresentar nossa melhor versão. A realidade, contudo, não funciona assim. Ela é direta, imperfeita, repleta de ângulos disformes e obstruções inesperadas. Se você continuar esperando o alinhamento das condições, desperdiçará toda a vida preparando-se para iniciar, sem jamais efetivamente começar. É precisamente neste ponto que a filosofia de Demétrio, o cínico, nos atinge com a intensidade de um relâmpago. Não devemos aguardar um mundo idealizado para praticar o bem. Devemos personificar o bem mesmo, em meio à desordem. Não há aviso antecipado para o momento da ação. A virtude não estabelece horários. Ela exige presença agora. A virtude não constitui um talento natural, mas uma disciplina constante. Não emerge do conforto, brota da decisão firme diante da adversidade. Não se revela quando tudo favorece, mas quando tudo ameaça desmoronar. Agir com integridade em meio ao caos representa um ato de lealdade à própria essência. E essa lealdade não se conquista através de conceitos grandiosos, mas mediante pequenos atos continuamente repetidos. Comunicar-se respeitosamente quando a impaciência predomina. Honrar compromissos quando seria simples abandoná-los. Manter contato visual quando vergonha ou orgulho sugerem o contrário. A virtude habita esses detalhes, nos bastidores da rotina. Imagine um universo onde todos aguardassem o ambiente ideal, para agir com justiça, para escutar atentamente, para compreender, para auxiliar. Tal mundo permaneceria estagnado, pois só evolui quando alguém decide interromper o ciclo de adiamentos. Quando alguém resolve ser autêntico, mesmo sem garantias de acolhimento. Você não está aqui para ensaiar uma versão idealizada de si mesmo. Está presente para atuar, para manifestar-se integralmente mesmo sem certezas, para incorporar sua verdade mesmo que incompreendida. Isso transcende a coragem, constitui maturidade espiritual. Quando você começa a exercitar a virtude em meio à turbulência, descobre algo surpreendente. O caos não se dissipa, mas sua essência não se contamina. Você atravessa as ruínas, com passos seguros de quem conhece seu caminho, e essa clareza supera em valor qualquer cenário idealizado. O mundo talvez jamais corresponda às suas expectativas, mas isso não pode mais servir como justificativa. A virtude não representa uma probabilidade futura, é uma resolução presente. E quem decide agora transforma tudo, mesmo que gradualmente, mesmo que imperceptivelmente, mesmo que solitariamente. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido valiosa para você. Quero expressar minha genuína admiração por ter perseverado até aqui e concluído o vídeo. Isso demonstra seu compromisso com o aprimoramento pessoal. Caso tenha apreciado o conteúdo, deixe seu comentário abaixo. Se não souber o que escrever, simplesmente comente gratidão. Assim saberei que acompanhou integralmente a exposição. Se ainda não está inscrito no canal, o que aguarda? Cadastre-se agora e una-se a nós. O estoicismo contém inúmeros ensinamentos como estes, perfeitamente aplicáveis ao nosso cotidiano. Portanto, incentivo-o a prosseguir explorando essa filosofia. Disponibilizo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para dar continuidade ao seu aprendizado. Até nosso próximo encontro.